Então vamos abordar sobre as autarquias. As autarquias têm um conceito, né? São para executar as atividades típicas da administração pública, são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei, isso é importante frisar, para a prestação de serviços públicos, contando com capital exclusivamente público. As autarquias são regidas integralmente por regras de direito público, podendo tão somente serem prestadores de serviços e contando com capital oriundo da administração direta. Então, a administração direta pode dar a verba e as autarquias executarem o serviço público. Temos exemplo aqui de autarquias como INCRA, INSS, DNR, Banco Central e etc. Características. Sobre as características das autarquias. São criadas por lei, é exigência que vem desde o decreto 6.016 de 1943 e que vai ser repetido no decreto-lei 200 de 1967 e está no artigo 37 da Constituição. A personalidade jurídica pública, ela é titular de direitos e obrigações próprios, distintos daqueles pertencentes ao ente que a instituiu. Sendo pública, ela se submete ao regime jurídico de direito público, quanto à criação, extinção, a poderes, prerrogativas, privilégios e sujeições. Então, para a pessoa entrar numa autarquia, tem que ser por concurso público, passa pelo estágio probatório, tem toda... é parecido com a administração pública direta, porém, ela tem personalidade jurídica pública própria, certo? Capacidade de auto-administração, não tem poder de criar o próprio direito, mas apenas a capacidade de se auto-administrar a respeito das matérias específicas que lhes foram destinadas pela pessoa pública política que lhes deu vida. A outorga do patrimônio próprio é necessária, sem a qual a capacidade de auto-administração não existiria. Então, eles têm um patrimônio próprio. Essa característica vai indicar que ele pode se auto-administrar. Pode-se compreender que ela possui dirigentes e patrimônios próprios. Outra característica é a especialização dos fins ou atividades. Coloca a autarquia entre as formas de descentralização administrativa por serviços ou funcional, distinguindo-a da descentralização territorial. O princípio da especialização impede de exercer atividades diversas daquelas para as quais foram instituídas. E sujeição a controle ou tarefa é indispensável para que a autarquia não se desvie de seus fins institucionais. Ela tem liberdade financeira, as autarquias possuem verbas próprias, surgem como resultado dos serviços que presta, e verbas orçamentárias, são aquelas decorrentes do orçamento, né, geral da União. Terão liberdade para manejar as verbas que recebem como acharem conveniente dentro dos limites da lei que as criou. A liberdade administrativa. As autarquias têm liberdade para desenvolver os seus serviços como acharem mais conveniente, comprar material, contratar pessoal. Ela tem essa liberdade administrativa dentro dos limites da lei que as criou, né, com licitação. Vamos para as classificações. Há entendimentos doutrinários que apontam 3 fatores que de fato demarcam diferenças entre as autarquias. São elas: o nível federativo. As autarquias podem ser federais, estaduais, distritais e municipais, conforme instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e pelos municípios, ou seja, cada um ente da federação pode ter suas autarquias. Quanto ao objeto, dentro das atividades típicas do Estado, as que estão pré-ordenadas. Então, já tem autarquias pré-ordenadas dentro da estrutura do Estado. As autarquias podem ter diferentes objetivos. As autarquias assistenciais são aquelas que visam a dispensar auxílio a regiões menos desenvolvidas ou a categorias sociais específicas para o fim de minorar as desigualdades regionais e sociais, conforme o artigo 3º da Constituição, inciso 3, como, por exemplo, a SUDENE, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Ela está bem apagadinha hoje, mas ela já trabalhou bastante, né, para minorar as desigualdades regionais e sociais. Tem também da Amazônia, do Norte, tem todas essas autarquias
para esse tipo de desenvolvimento. Isso é só um dos exemplos. Porém, há também as que classificam de acordo com os critérios abaixo: tipo de atividade, econômicas, de crédito, industriais, de previdência e assistência, profissionais ou corporativas. A capacidade administrativa, geográfica ou territorial, e a de serviço ou institucional. A estrutura, fundações e corporativas e âmbito de atuação, federais, estaduais e municipais. Quanto ao tipo de atividade, elas ainda podem ser distribuídas em 5 grupos de classificação. Econômicas são destinadas para incentivar a produção e controle de produtos, como é o exemplo do Instituto do Açúcar e do Álcool. De créditos e industriais para a gestão de recursos financeiros, bem como sua distribuição mediante empréstimo. Atualmente foram substituídas por empresas públicas, como é o caso da Caixa Econômica Federal. De previdência e assistência para as atividades de seguridade social, como é o caso do INSS e o IPESP. As profissionais ou corporativas, para fiscalizar as profissões, CRM, as culturais ou de ensino, que são das universidades federais, né? Patrimônio, as autarquias são constituídas por bens públicos, conforme o artigo 98 do Código Civil. Tem as seguintes características: são inalienáveis, impenhoráveis e imprescritíveis. E também são não oneráveis. O pessoal que trabalha na autarquia, com o artigo 39 da Constituição, em sua redação vigente, as pessoas federativas, União, Estado, Distrito Federal e municípios, ficaram com a obrigação de instituir, no âmbito de sua organização, regime jurídico único para todos os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Controle judicial. As autarquias, por serem dotadas de personalidade jurídica de direito público, podem praticar atos administrativos típicos e atos de direito privado atípicos, sendo este último controlados pelo judiciário, por vias comuns adotadas na legislação processual, tal como ocorre com os atos jurídicos normais praticados por particulares. Já os atos administrativos possuem algumas características especiais, pois eles são controlados pelo judiciário tanto por vias comuns quanto pelas especiais, como é o caso do mandado e da ação popular. Necessário se faz destacar os elementos do ato autárquico, que resultam de valoração sobre a conveniência e oportunidade de conduta, são excluídos de apreciação judicial, assim como os atos administrativos em geral, que trazem o regular exercício da função administrativa e são privativos dos seus agentes administrativos. Fórum dos litígios judiciais. A fixação da competência varia de acordo com o nível federativo da autarquia, por exemplo, os litígios comuns, onde as autarquias federais figuram como autoras, réis, assistente ou oponente, têm suas causas processadas e julgadas na Justiça Federal. O mesmo foro apropriado para processar e julgar mandados de segurança contra agentes autárquicos. Quanto às autarquias estaduais e municipais, os processos em que encontramos como partes intervenientes terão seu curso na Justiça Estadual Comum, sendo o juízo indicado pelas disposições da lei estadual de divisão e organização judiciárias. Nos litígios decorrentes da relação de trabalho, o regime poderá ser estatutário ou trabalhista, certo? Então, nas autarquias pode ser o regime de trabalho estatutário ou trabalhista com CLT. Estatutário é da administração direta. Sendo estatutário, o litígio será de natureza comum. As eventuais demandas deverão ser processadas e julgadas nos juízos fazendários. Porém, se o litígio decorrer de contrato de trabalho firmado entre a autarquia e o servidor, a natureza será de litígio trabalhista, sentido estrito, devendo ser resolvido na Justiça do Trabalho, seja a autarquia federal, estadual ou municipal. Responsabilidade civil. Prevê a Constituição que as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. A regra contida no referido dispositivo consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, aquela que independe da investigação sobre a culpa na conduta do agente. Prerrogativas autárquicas. As autarquias possuem algumas prerrogativas de direito público, sendo elas imunidade tributária, previsto no artigo 150, parágrafo 2º da Constituição Federal, veda a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços das autarquias,
desde que vinculados às suas finalidades essenciais ou às que delas decorram. Podemos assim dizer que a imunidade para as autarquias tem natureza condicionada, impenhorabilidade de seus bens e de suas rendas. Não pode ser usado um instrumento coercitivo da penhora como garantia do credor. Imprescritibilidade de seus bens, caracterizando-os como bens públicos, não podem ser eles adquiridos por terceiros através de uso capião. Prescrição quinquenal. Dívidas e direitos em favor de terceiros contra autarquias prescrevem 5 anos. Créditos sujeitos à execução fiscal. Os créditos autárquicos são inscritos como dívida ativa e podem ser cobrados pelo processo especial das execuções fiscais. Presunção de legitimidade de seus atos administrativos, principais situações processuais específicas. As autarquias são consideradas como fazenda pública, razão pela qual, nos processos em que é parte, tem prazo em dobro para recorrer. Artigo 183 do NCPC. Elas estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição. A defesa de autarquia em execução por quantia certa, fundada em título judicial, se formaliza em outros apensos ao processo principal e por meio de embargos do devedor. Artigo 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. No parágrafo 2º, não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público. Chamamos a atenção com relação aos prazos. A redação do Código de Processo Civil de 1973 previa prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público se manifestarem e prazo em quádruplo para recorrer. Com o novo Código de Processo de 2015, esse prazo sofreu modificações, de forma que o Ministério Público, a Fazenda Pública e a Defensoria Pública gozam de prazo em dobro para manifestação nos autos, exceto nos casos em que a lei estabelecer, de maneira expressa, outro prazo específico para esses entes. Entretanto, esse benefício da contagem de prazo em dobro não se aplica ao ente público, Ministério Público ou Defensoria Pública, quando a lei estabelecer de forma expressa prazo próprio para o ente público, artigo 183, parágrafo 2º do novo Código do Processo Civil. Contratos. Os contratos celebrados pelas autarquias são de caráter administrativo e possuem as cláusulas exorbitantes que garantam à administração prerrogativas que o contrato comum não tem. Assim, depende de prévia licitação, exceto nos casos de dispensa ou inexigibilidade, e precisam respeitar os trâmites da Lei 8.666 de 93, que é da licitação, além da Lei 10.520 de 2002, que institui a modalidade licitatória do pregão para os entes públicos. Isto acontece pelo fato de que, por terem qualidade de pessoas jurídicas de direito público, as entidades autárquicas relacionam-se com as particulares com grau de supremacia, gozando de todas as prerrogativas estatais. A autarquia de regime especial é toda aquela em que a lei instituidora conferir privilégios específicos e aumentar sua autonomia, comparativamente com as autarquias comuns, sem infringir os preceitos constitucionais pertinentes a essas entidades de personalidade pública. O que posiciona a autarquia de regime especial são as regalias que a lei criadora lhe confere para o pleno desempenho de suas finalidades específicas. Assim são consideradas a autarquia de regime especial o Banco Central do Brasil, as entidades encarregadas por lei dos serviços de fiscalização de profissões, com a política governamental de transferir para o setor privado a execução de serviços públicos, reservando ao Estado a regulamentação, controle e fiscalização desses serviços. Houve a necessidade de criar na administração agências especiais destinadas a esse fim, que são chamadas agências reguladoras, que vai ser tema do próximo vídeo. Havia discussão no mundo jurídico acerca do regime jurídico da OAB, se seria autarquia de regime especial ou não. No julgamento da ADIM 3026-DF, o STF decidiu que a OAB não é uma entidade da administração indireta da União. A ordem é um serviço público independente, categoria ímpar, no elenco das personalidades jurídicas existentes no direito brasileiro. Por fim, pessoal, sobre a autarquia é isso. Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Isso me motiva a fazer mais vídeos assim e assim estudarmos juntos também.
Eu vou estar direcionando meus vídeos também para meu outro canal, Coordenador Marconildo Viegas. Se inscreve